paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas e hoje vamos meditar no capítulo 22, versículos 1 ao versículo 4, que nos diz assim: Os moradores de Jerusalém fizeram a Acasias, seu filho mais moço, rei em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Atalia, filha de Omri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Queridos, chegamos ao capítulo 22 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá, e aqui nós temos mais um rei que agiu impiamente. Vamos perceber que a sua história é resumida, em poucos versículos, porque aqui a proposta era focar na história dos reis que agiram de forma agradável ao Senhor e assim instruir o povo que voltou do cativeiro a viver uma vida santa diante do Senhor, para que estes pudessem desfrutar de um tempo de prosperidade na presença do Senhor. Mas aqui nós temos duas lições que eu quero repartir com vocês acerca daquilo de princípios que nós temos que aprender para vivermos de forma agradável diante do Senhor. O primeiro deles é um assunto que já venho falando ao longo de outras reflexões, mas que vale a pena ressaltar nesta reflexão de hoje. Nós vamos ver que Acasias, ele era mal assessorado acerca de seus conselheiros. Nós vamos ver que a conselheira principal que ele tinha era a sua mãe, mas a Bíblia vai nos dizer que ela lhe aconselhava para que este agisse impiamente, ou seja, os conselhos que ela lhe dava, eles tinham o fim ou o propósito de trazer-lhe destruição. É o texto que está dizendo que os conselheiros dele, eles o aconselhavam para a sua própria perdição. Isso diz respeito aos conselhos que nós recebemos, aos conselheiros que nós colocamos para nos aconselhar, porque os nossos conselheiros têm a legalidade que nós lhe damos para nos dar conselhos. Ou seja, ninguém pode dizer que recebe conselhos sem ter pedido ou sem ter dado liberdade, porque nós só somos aconselhados por aqueles a quem nós buscamos conselhos. Então, este buscava conselho em sua mãe, que o aconselhava a viver impiamente. Isso fez com que o seu reino fosse um reino curto. A Bíblia diz que o seu reinado durou apenas 1 ano. Depois disso, ele é perseguido em uma batalha, em uma guerra, e a Bíblia diz que ele é morto. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção na reflexão de hoje é para algo além do natural que acontece na história deste rei. Veja o que acontece a partir do versículo 10 deste capítulo, que tem apenas 12 versículos. A Bíblia vai dizer que depois que este morre, a sua mãe, aquela que o aconselhava impiamente, olha o que ela faz. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá.
Foque nestas expressões: destruiu, semente, casa de Judá. Por quê? Quando, acontece esta perseguição contra a família real da casa de Judá, nós não estamos falando apenas de um rei, mas estamos falando de uma promessa. Havia uma promessa de Deus para a descendência da família da casa de Judá. Logo, nós vamos perceber que esse tipo de perseguição para destruir a semente, ela vem muito antes, Porque a Bíblia nos diz, lá em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, quando Adão cai, quando ele peca, que a mulher, ela daria uma semente e esta semente, ela iria ser ferida no calcanhar, mas ela iria pisar a cabeça daquele que, a ferisse ao calcanhar. Ou seja, é algo espiritual. E agora nós vemos que depois de um tempo, Moisés, ele sofre, na sua geração, uma grande perseguição. Ou seja, ali no Egito é determinada a destruição da semente de Israel para que este acabasse, perdesse a sua força. Mas Deus dá livramento. Nós percebemos que no tempo de Jesus também acontece uma perseguição semelhante. É necessário José, Maria e Jesus descerem para o Egito, porque o rei havia determinado uma perseguição para que a ameaça, do rei dos judeus não viesse contra o seu trono. E agora nós percebemos que, assim como aconteceu no tempo de Moisés, assim como aconteceu no tempo de Jesus, aqui está também alguém se levantando contra a semente da descendência real da casa, da casa de Judá. Mas nós sabemos que Deus vai providenciar o escape. Então eu quero dizer para você, esta perseguição que Atalia faz contra a semente da casa de Judá não é algo natural, não é algo de interesse humano, mas é algo de interesse espiritual, porque havia uma promessa para a descendência de Judá. E esta estava determinada a Davi. Deus disse para Davi que não deixaria faltar alguém da sua descendência que assumiria o trono, ou seja, havia uma promessa de um rei eterno na descendência de Davi. Se esta mulher, ela consegue eliminar toda a semente da casa de Davi, esta promessa de Deus não poderia se cumprir. Mas eu quero te dizer, em o nome de Jesus, que o inimigo vai se levantar para tentar impedir, bloquear, as promessas de Deus na sua vida, mas Deus vai levantar e vai dar o escape, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Logo, Deus vai providenciar o escape e as suas promessas se manterão de pés na sua vida. Aqui nós vamos ver que Jeozebate, irmã de Acasias, ela se levanta, pois era esposa de sacerdote, e ela pega um dos filhos de Acasias e esconde-o no templo, em uma das recâmaras do templo, para que este não fosse morto por Atalia. E assim Deus providencia o escape. Ainda que as coisas pareçam difíceis e o inimigo parece que está conseguindo impedir os projetos de Deus na sua vida, creia, Deus está providenciando o escape para que você não seja destruído e as promessas dele não venham a perecer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que a provisão de Deus está vindo e você vai ver a sua ação. O diabo, o inimigo da nossa alma, o inimigo de Deus, ele tenta contra as promessas de Deus, mas Deus é maior para manter, sustentar, garantir que a sua promessa esteja de pé, em o nome de Jesus. Obrigado pela companhia, continue nos acompanhando, compartilhe, abençoe alguém, pois esta é a viva e inerrante palavra de Deus. Até a próxima.